Recuperação judicial, reestruturação financeira no agronegócio com o advogado Dr. Leandro Marmo. Você vai conferir essa prosa, mas antes te convido a acompanhar sempre o nosso conteúdo em nosso canal YouTube. Pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho, deixa seu comentário nos vídeos, compartilha com todos os seus amigos, dá aquele joinha também. Se você puder, contribua com o nosso trabalho clicando no Valeu. Podcast Rural. O produtor rural, que antes preocupava-se apenas com questões relativas à produção, agora precisa se guiar por questões relacionadas à gestão financeira e empresarial da sua atividade rural. Com um mercado cada vez mais competitivo e as margens de lucros cada vez mais estreitas, o agronegócio precisou adotar medidas direcionadas à otimização da gestão financeira. A gestão financeira de uma propriedade rural não é tarefa fácil e um simples descuido pode pôr em xeque toda a lucratividade. A correria decorrente das atividades diárias de uma propriedade rural podem fazer com que alguns produtores negligenciem a sua gestão financeira. Diante deste fato, muitos problemas poderiam ser evitados se simplesmente os produtores utilizassem ferramentas para auxiliar na gestão financeira, além de adotarem uma boa estratégia de planejamento para a gestão financeira no curto, no médio e também no longo prazo. Antes de tomar qualquer decisão dentro de uma propriedade rural, o produtor precisa avaliar se terá a capacidade de honrar com os seus compromissos financeiros. No entanto, por questões que em alguns momentos fogem do controle do produtor rural, as dívidas chegam e as dificuldades para que as mesmas sejam quitadas também chegam. Por isso é importante ter o acompanhamento de um profissional e dos mecanismos viáveis para contornar a situação. Para falar mais sobre isso, nós vamos então prosear com o advogado Dr. Leandro Marmo, especialista em Direito do Agronegócio, professor da pós-graduação de Direito do Agronegócio da PUC do Paraná, autor de obras jurídicas e CEO do João Domingos Advogados. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Francis. É uma honra poder estar participando aqui desse seu programa, de poder compartilhar informação jurídica para o produtor rural, né? Então eu tenho certeza que o alcance aqui será muito grande e espero que com aquilo que a gente possa compartilhar, a gente possa ajudar muitas pessoas ali do outro lado. Doutor, conta primeiramente um pouquinho da sua história e como que o senhor chegou até aqui. Sim, eu e meu pai somos sócios, meu pai é advogado, meu pai fundou o nosso escritório há 40 anos no interior de Goiás, na cidade de Tumbiara, e inicialmente ele advogava para bancos. Contra produtores rurais, ele fazia um trabalho do banco de aquele produtor não conseguiu pagar a conta, ele fazia o trabalho para ajudar a tomar os bens, a fazenda do produtor. Passado alguns anos, ele se sentiu muito mal com aquilo, ele passou por um processo de conversão religiosa com Deus, ele falou, não, meu propósito da minha vida, ainda mais a gente que tem nossa origem no agro, né, família de produtores rurais, falou, meu propósito na vida é ajudar o produtor, principalmente o produtor que está passando por uma dificuldade financeira. A partir de agora, isso já vai fazer mais de 30 anos, eu vou só defender o produtor rural que está passando por dificuldade financeira. Então, pouco a pouco, a gente veio atuando aí nessas 3 décadas, o escritório foi crescendo. Hoje nós temos filiais aí do Paraná até no Acre, pelo Brasil todo. E fato é, Francis, que hoje a gente está vivendo a maior crise financeira da história do agronegócio. As pessoas às vezes não têm uma consciência muito clara do que está acontecendo, do quanto que a dor é grande. E basicamente o que a gente tem um fator muito relevante recente é que quando a gente teve ali o pós-pandemia, em 2021, 2022, a gente teve um aumento muito grande do valor das commodities agrícolas. Então o produtor passou a ter uma margem de lucro muito expressiva e o produtor, como um bom empreendedor, falou, agora é a hora que eu vou aumentar a minha produção. Todo aquele clima de otimismo, para ele aumentar a produção, ele teve que ou comprar mais terra ou arrendar mais área. E para tudo isso ele teve que fazer muitos empréstimos. Comprar maquinário, trocar maquinário, correção de solo. Se ele tinha uma capacidade de honrar com obrigações aí de 1 milhão por ano, ele falou, não, agora eu posso assumir compromisso de 10 milhões por ano. Só que ele não assumiu isso só pelo ano seguinte. Ele assumiu isso pelos próximos 5, 10 anos, compromissos elevados e de longo prazo. Durante 21, 22, esse cenário caminhou muito bem, mas de 22 para 23, de 23 para 24, o que a gente viu foi uma deteriorização do preço das principais commodities agrícolas, leite, carne, milho, soja, que jogou o preço lá para baixo, o custo
de produção ainda muito elevado, a margem de lucro desapareceu, quando muito ficou uma margem muito pequena, e o problema é que o produtor ele criou um passivo desse tamanho, com um custo de dívida muito alto. Essa dívida hoje aí, ela não está menos entre operações subsidiadas ou não, ela não fica menos do que 15% ao ano. Então facilmente você encontra um produtor com dívida de 50 milhões de reais, em que só o custo da dívida é 7 milhões e meio, só os juros. E ele não está conseguindo sobrar esses 7 milhões e meio por ano para pagar os juros e ainda liquidar R$1 da dívida. Então ele fica numa perspectiva assim, poxa, eu precisaria de 10 anos para conseguir reprogramar esses pagamentos para conseguir pagar com a minha produção. Só que quando ele chega no banco, ou o banco não concede um novo prazo, senão o banco fala assim, olha, só vou te dar mais um ano. E ele sabe que se ele prorrogar para o ano que vem, ele vai continuar assim conseguir, até porque para 2024 e 2025, a perspectiva da soja, do milho e do boi, a gente tem acompanhado os maiores especialistas do mercado, é mais ou menos o cenário que a gente tem visto aí hoje. Daí para baixo, você pega a soja, por exemplo, a gente está tendo hoje o maior estoque global de soja, o maior nível que já teve. Isso porque a gente teve uma quebra de safra aqui no Brasil, que é um dos principais produtores. A perspectiva da safra brasileira de soja 23, 24, 25 é uma perspectiva boa, de ver uma produção normal, não se espera nenhuma variação climática atípica como que a gente teve. Então, a tendência desse estoque global ele é aumentar ainda mais e pressionar o preço para baixo, né? Então, como é que vai ficar o produtor de leite nesse cenário? Como é que vai ficar o pecuarista se a arroba do boi cair para 190, 180, que é o que está se avizinhando aí, e a soja ficando nessa faixa aí de 110, 115? Com essa margem, ainda que ele produza ok daqui para o ano que vem, continua sendo insuficiente. Por quê? Ele fez conta com a arroba do boi a R$300, ele fez conta o agricultor com a soja a 150, 170. Então, assim, a solução não é fácil, a questão é complexa. Na nossa análise, na vivência que a gente tem, nós visualizamos que nesse ano de 2024, mais de 80% dos produtores rurais brasileiros não vão conseguir ter um faturamento líquido suficiente para honrar com todas as obrigações que tinham para esse ano. E aí a situação é, pô, Leandro, como é que resolve? Ele chega no banco, às vezes ele tinha uma operação ali de 1 milhão com juros de 12% ao ano, juros subsidiado, ele precisaria de 10 anos para pagar, o banco fala, não, eu vou te dar um prazo só para o ano que vem, e esse juro subsidiado não tem mais, acabou. O que eu tenho aqui agora, o dinheiro está caro, o que eu tenho agora é um outro juros de 15, 20, 30, quando não 40, 44% ao ano. Nós vimos produtores rurais, não produtores pequenos, produtores grandes, chegando no banco e falando, não, eu vou te dar um prazo aqui e um juros de 44%. Mesmo o cara dando uma terra em garantia, tendo todo um patrimônio, pô, você faz isso, você vai enterrar o cara. Ele não tem essa margem na atividade rural de mais de 44% para ele produzir, pagar suas contas, retirar sua subsistência e ainda conseguir pagar um valor desse para o banco, né? Então, o nosso papel hoje, enquanto advogado, né, é ajudar o produtor a refletir, entender todo esse cenário e o que ele pode fazer se venceu a dívida com o banco, ele não conseguiu pagar, o que ele pode fazer para não perder o patrimônio. O produtor rural deve aceitar o acordo judicial? A disparada nos pedidos de recuperação judicial, as chamadas RJ, por produtores rurais, gerou um sinal de alerta no mercado financeiro. Como se já não bastasse o recente cerco do governo aos títulos incentivados, o salto de 535% nas solicitações do recurso em 2023, conforme estudo da Serasa Experian, preocupa os investidores em relação ao crédito neste ano. O head do agronegócio do Serasa, Marcelo Pimenta, ressalta que a recuperação judicial de produtores que atuam como pessoa física somou 127 pedidos só em 2023 contra 20 pedidos em 2022, conforme as informações do portal Invest News. Esses números ressaltam um pouco do atual momento vivido pelo produtor rural e a busca pela renegociação de dívidas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a recuperação judicial em si. Mas antes vamos seguir a nossa prosa com o advogado Dr. Leandro Marmo. Dr. Leandro, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre acordo judicial. Muitas vezes o produtor rural, ao se ver numa situação de desespero, com dívidas lá batendo a porta, aceita o primeiro acordo proposto junto aos credores. Como ele deve proceder nesse tipo de situação? Fran, você colocou um ponto muito forte. O produtor rural, em regra, é um cara que tem muito brio, ele tem caráter e ele não está conseguindo dormir. Pela situação dele ter a dívida e não conseguir pagar. É uma questão que preocupa ele demais.
Então, ele não aceita a ideia de alguém cobrar ele por uma dívida que ele não pagou. Ele não aceita a ideia de ter o nome dele negativado. Com isso, se ele chega no banco, qualquer condição que o banco coloca para ele, ele topa. Até porque o banco é o parceiro, é quem fomentou ele todo momento. Só que a gente está vivendo um momento agora que é um salve-se quem puder. O banco, ele tem as metas para bater. Ele vai fazer de tudo para tomar a sua fazenda e receber o que ele tem. Então, se o produtor não tiver prudência, ele tem que falar que, peraí, antes de eu tomar uma decisão, deixa eu consultar um advogado, de preferência especializado em crédito rural, para não desesperar. Porque o que é o problema? Você pega, por exemplo, um cliente nosso, está com uma dívida de 80 milhões de reais. Ele tinha uma fazenda de 100 no Tocantins. Ele falou, pô, não tem outro jeito, vou ter que vender, pagar o que der e sair da atividade, porque depois que não me sobrar, não vou dar conta de tocar. Colocou a fazenda à venda, não teve nenhuma proposta, nem nada e tal. Quando foi ver, chegou uma proposta de 40 milhões de reais. Então a gente está num momento do mercado que a solução não é tão... vende a terra e paga. Tá, mas quem que vai comprar a terra? O mercado não está comprador. Quem tem dinheiro hoje e interesse de comprar a terra, o cara chega e fala, eu te pago metade do que vale. Se você quiser bem, senão eu espero o próximo ali. Ele está querendo, a expressão que a gente usa é galinha morta, né? Ele está querendo comprar galinha morta. Então, o produtor ele tem que procurar o advogado e falar, olha, isso aqui eu não vou concordar. Essa forma de garantia, por exemplo, alienação fiduciária, né? Uma garantia muito agressiva. A gente tem até um livro sobre isso. Porque se o produtor não consegue pagar, o banco não vai na justiça para cobrar. O banco vai ali no cartório, intima ele, em poucos dias ali, 30, 60 dias, o banco é capaz de retomar aquela fazenda dele e o próprio banco fazer um leilão extrajudicial daquela propriedade. O que o produtor precisa entender é que se aquele acordo que ele for fazer com o banco, ele não vai conseguir honrar, ele precisa entender, fala, peraí, houve uma forma que as coisas foram fluindo até agora, tomei decisões equivocadas, talvez o cenário mudou, e infelizmente, às vezes, neste momento, eu não vou conseguir honrar com essas obrigações. Eu vou entender meus direitos, vou procurar um advogado que vai fazer uma auditoria nas minhas dívidas para ver o que tem de juros acima do limite legal. Por exemplo, no crédito rural, o limite dos juros é 12% ao ano. Tanto o que a gente chama de recursos obrigatórios, que são aqueles controlados pelo governo, quanto os recursos livres do banco. Só que o banco tem uma interpretação que o recurso livre ele pode cobrar o que quiser. Então ele cobra lá 15%, 20%, 30% ao ano. E o que o judiciário entende é que não, que isso não pode ser feito. Então dá uma diferença muito grande. Você pega um produtor ali, dá uma taxa que era de 10 para 20, dobrou, né? Faz uma diferença muito grande ele conseguir pagar ou não. Então dá para ele poder rever isso. Ele tem o direito de pedir, por exemplo, venda casada. Aqueles produtos que o gerente exige, que é indevido. Para você liberar a operação aqui, compra um título de capitalização, um consórcio, um seguro. Isso é indevido. A gente recebeu um cliente semana passada no escritório que... Poxa, 200 milhões de dívida, não estava tendo como pagar mais, então ele procurando ali para entrar com uma recuperação judicial. Quando a gente questionou ele se ele tinha sofrido alguma coisa de venda casada, ele colocou para nós que só de consórcio ele comprou 50 milhões de consórcio nos últimos anos, sem precisar e sem desejar, como uma contrapartida, uma reciprocidade que era exigida pela instituição financeira. Então, assim, é um ponto que a gente até coloca. Há uma corresponsabilidade hoje dos bancos com a crise financeira que o produtor está vivenciando, porque essas práticas abusivas levaram que o custo efetivo total de um juros que devia ser às vezes de 8% ao ano passou a ser de 20% por conta desse tipo de prática, né? E aí ele precisa entender, falar, olha, se você procurar, o que a gente coloca para os nossos clientes? Olha, independentemente de recuperação judicial, qualquer coisa, se você deixar de pagar uma dívida, ainda que você tenha dado hipoteca, alguma coisa em garantia, a gente consegue te defender judicialmente por 5 anos e evitar que esse bem vá a leilão. Nesses 5 anos, a gente vai revisionar a sua dívida, pedir a devolução de venda casada, vai blindar seu patrimônio, você tem um fôlego, o mercado vai dar uma reagida, o Pregitea vai começar a ter mais liquidez, vai melhorar a rentabilidade, e aí a qualquer momento você vai falar, não, Leandro, agora eu tenho condições de sentar na mesa com todos os meus credores, e agora vamos renegociar e pagar, né? O Banco do Brasil mesmo é uma instituição que depois que a dívida fica estressada, que a gente fala há alguns anos que ela está vencida, ele já tem um padrão administrativo, um pacote, vamos assim dizer, de repactuar aquilo dali em 10 anos, com juros mais baratos, mais acessíveis. Aí é algo que encaixa dentro da capacidade de produção para a realidade que a gente tem hoje. É importante a gente recordar que no final da década de 90 a gente teve uma crise financeira muito agressiva dentro do agronegócio brasileiro e o governo federal viu que precisava intervir para ajudar para que o setor não quebrasse de vez. Ele criou um PESA, que foi o Programa de Securitização de Ativos. Através do PES, ele parcelou em 20 anos as dívidas que os produtores tinham junto às instituições financeiras. Hoje seria necessário um plano parecido com esse, só que
Um plano desse hoje no Brasil, você precisaria no mínimo de uns 500 bilhões de reais. Esse dinheiro o governo não tem. E além de ter que ter esse dinheiro, teria que ter uma boa vontade e interesse do governo federal em dar esse pacote de apoio e suporte ao agronegócio. O governo não tem vontade e nem tem dinheiro. Então, assim, o produtor não adianta reclamar, não adianta querer esperar algo do governo, não adianta querer esperar algo do mercado, de só ficar torcendo para melhorar. Ele vai ter que encarar essa triste realidade e tomar decisões que às vezes ele nunca tomou na vida. Falou, olha, infelizmente eu vou ter que parar de pagar, vou ter que procurar um advogado para me defender, para entender essa situação, me ajudar a conduzir isso aqui, porque senão vai correr um risco efetivo de perder o patrimônio dele. Entendi. O senhor falou de um ponto que eu achei interessante, e acho que vale a gente também falar um pouquinho da venda casada, que ela não pode acontecer como tal, venda casada, ou seja, eu vou lá, faço o financiamento e para que seja liberado, como o senhor explicou, eu tenho que, por exemplo, comprar um consórcio, mas nada impede também que a visita do produtor rural à instituição financeira, ele também possa sair de lá com um consórcio, claro, que na minha opinião é um bom negócio hoje em dia, né? Claro, tanto consórcio quanto seguros, qualquer outro produto financeiro, né? Mas assim, o problema que a gente tem é quando é exigido isso com uma contrapartida. E aí é uma circunstância, primeiro, que jamais isso pode sair do crédito rural, porque quando você faz o empréstimo rural, o produtor, para conseguir a liberação dele no banco, ele tem que levar um documento que chama projeto, que é feito pelo projetista. O projeto, ele discrimina centavo por centavo aonde que o produtor vai aplicar aquilo na terra dele. Ele não pode desviar R$1. Se ele desviar R$1 daquilo dali, é crime, ele pode ser processado e preso. Ele pode sofrer sanções administrativas, a dívida ela pode vencer antecipadamente, ela é descadastrada como operação rural. Além dos juros normais da operação, a lei fala que vai incidir uma sobretaxa de mais 2,5% ao mês. Então, olha, liberou R$1 milhão na conta do produtor, é de crédito rural, se ele pegar ali 50 mil, 100 mil para comprar um consórcio, ainda que ele queira, aquilo é crime, ele não pode fazer. Ele não pode dispor daquele recurso que não seja para aplicar no crédito rural. Então, o que a gente vê muitas vezes é que as instituições financeiras, que é quem repassam esse recurso e são, inclusive, as fiscalizadoras da lei, são elas quem coagem, às vezes constrangem o produtor a desviar parte desses recursos, geralmente algo entre 5% e 10% desse montante, para um benefício próprio delas. O que é muito ruim, porque é um montante muito grande que deixa de ser aplicado no agronegócio e causa um prejuízo, um impacto financeiro muito grande no agro. Pra você ter ideia, o ano passado o plano safra foi de 360 bi. Só o Banco do Brasil operacionalizou 240 bi. Se você puder acreditar que quase 10% disso foi desviado, a gente está falando que só o Banco do Brasil pode ter desviado 24 bilhões apenas em um ano, sem contar as demais instituições financeiras e os demais anos. Então, assim, o impacto é muito grande, a questão é que não há estudo e não há uma análise muito grande de mercado sobre o reflexo, o quão grande é esse reflexo hoje na perspectiva econômica do agronegócio. O que é recuperação judicial e como ela funciona no agronegócio? Segundo o portal Direito Rural, recuperação judicial é a possibilidade de se utilizar das mãos do judiciário para declarar moratória das dívidas e estabelecer, com a chancela do judiciário, um novo cronograma de pagamento com seus credores, por meio de um plano de recuperação. Neste procedimento, o devedor informará ao juiz todos os credores que possui e mostrará que não tem condições de liquidar todas as obrigações em seu vencimento, ao mesmo tempo em que demonstrará a viabilidade da empresa e a possibilidade de pagamento da dívida em tantos anos e de tal forma que possa continuar operando na atividade. Porém, como observado pelo portal Invest News, a recuperação judicial deveria ser o último recurso. No entanto, o avanço de RJs, registrado no ano 2023 em relação ao ano anterior, mostra que não é bem isso o que está acontecendo. Recentemente, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou em seu discurso na abertura de uma feira agropecuária no Mato Grosso que a banalização das recuperações judiciais pode elevar o custo do crédito rural com impactos à economia brasileira. E nós estamos recebendo aqui no seu Jornal do Agronegócio o advogado Dr. Leandro Marmo, especialista em Direito do Agronegócio. Dr. Leandro, explica um pouco mais para a gente o que é recuperação judicial, RJ,
e como ela se dá no agro. Francis, só no ano de 2023 houve um aumento aí de mais de 500%. Nesse ano de 2024 e 2025 a perspectiva é que vai aumentar ainda mais, até porque o uso da RJ no meio rural ainda é algo muito novo. É uma lei que já existe há décadas para os empresários de um modo geral. Agora no agronegócio, a lei que passou a regulamentar e permitir mesmo é só a partir de 2021. 21 e 22 a gente quase não viu, porque era um momento que o agro estava indo muito bem. Então realmente de 23 para cá é que começou a aumentar. O que é a recuperação judicial? Como o próprio nome diz, é um processo judicial que vai ajudar a recuperar essa empresa, esse produtor, essa empresa rural. É uma ferramenta muito excepcional. Para começar, que a gente recomenda ela quando o conjunto de dívidas geralmente seja acima de 15 milhões de reais. E se houver ali um volume muito grande de garantias, muito agressivas, como uma alienação fiduciária de imóvel, às vezes a questão de alienação fiduciária de maquinários, e que o produtor não esteja conseguindo de forma alguma pagar aquelas dívidas. Então o que vai acontecer? Quando um produtor ele faz uma análise e ele decide que ele vai entrar com a recuperação judicial, o que vai acontecer? No primeiro momento o juiz vai mandar paralisar todas as dívidas, todas as cobranças, nenhum credor vai poder cobrar ele, e ele vai suspender também todos os pagamentos, ele não paga mais ninguém naquele período. Um período aí de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, então em torno de 1 ano. Mas por que o juiz amarra a mão de todos os credores? Ele amarra a mão justamente para pegar os bancos, os credores que estão aqui, pegar o produtor que está aqui e falar: produtor, agora você vai sentar na mesa com os bancos para conseguir conversar de igual para igual. Porque enquanto os credores estão aqui podendo usar de todas as medidas agressivas que as leis permitem, se o produtor não consegue negociar com ele adequadamente, não consegue barganhar, tudo é imposto a ele, e se ele não honra com aquilo, tudo é tomado dele, e aí aquela empresa vai quebrar. Ele vai deixar de produzir, de gerar emprego, de pagar imposto. Então o intuito da lei é falar: peraí, a gente quer que permaneça essa atividade rural produzindo, essa empresa rural. E para a gente viabilizar isso, nós no primeiro momento vamos dar essa decisão do deferimento da recuperação, que a gente vai blindar o patrimônio, então não pode vir penhora, não pode vir arresto. Às vezes até o maquinário, né, por mais que está alienado, a lei fala: olha, não pode tomar o maquinário. A alienação fiduciária, que a lei fala que não entra em regra dentro da RJ, se mostrar que aquele bem que está em garantia é uma terra, é um bem que é essencial para a atividade, o judiciário vai falar: olha, não põe a mão nessa terra também, vai dar essa proteção. E aí com isso o produtor ele vai ter um fôlego, ele vai ter uma clareza, uma condição para quê? Para que esse prazo de 1 ano? Não é para o produtor ficar sentado ali cruzando os braços sem fazer nada. É para que ele sente na mesa e renegocie com calma com todos os seus credores. Feita essa renegociação, o juiz ele vai designar uma assembleia de credores, uma assembleia geral, em que vai ser feita uma votação. O produtor não precisa que todos os credores concordem com o plano. Ele precisa ali, em regra, de 50% mais um. E aí, uma vez tendo essa aprovação, o juiz vai homologar. O que geralmente é feito em condição de plano, de reestruturação? A gente fala que vai jogar ali dentro da recuperação todo o patrimônio do produtor e todas as dívidas. Então o que vai fazer? Fala: olha, vamos combinar aqui que vai ter, por exemplo, um desconto de 20% sobre as dívidas, um deságio sobre todas elas. Vamos colocar um prazo de carência aqui de 2 anos para começar a pagar, porque precisa deixar dinheiro no fluxo de caixa dele. E vamos colocar aí um prazo de 10 anos, com parcelas anuais para pagar todos os credores. Aqui tinha um credor que os juros era de 15% ao ano, aqui 18%, aqui 20%, aqui 30%, não. Vamos repactuar tudo, agora vai ser tudo 0,7% ao mês, 1% ao mês, 12% ao ano. Então faz essa repactuação. Então quando é feito isso, aí o produtor consegue encaixar a ideia: o quê? Nós vamos reestruturar todas as dívidas, todos os pagamentos que ele tem que fazer, de uma forma que encaixe na real capacidade dele de gerar caixa. Um ponto muito importante, que é um mito que o pessoal tem, assim: como é que é a figura do administrador judicial? Ele vai administrar meu negócio na fazenda? De forma alguma. O administrador, ele vai ajudar a administrar o processo de recuperação. Ele é um assistente do juiz, o juiz vai nomear um administrador, uma pessoa que é de confiança dele. E aí, quando tiver qualquer coisa ali ao longo do processo, o que o juiz vai fazer? Olha, a empresa em recuperação está pedindo esse auxílio, está querendo que defere isso aqui, para vender uma fazenda, para fazer isso, ou esse mês trouxe esse balanço aqui do que entrou, do que saiu. Administrador, eu quero sua opinião, você que entende mais aí, esse tanto de balanço, de número, me dá um parecer, o que você acha, tá certo? Então me ajuda a orientar para aquele rumo que eu posso decidir. Aí ele vai dar um parecer e aí vai.
Durante o período, o produtor pode, se ele quiser vender fazenda, ele pode vender. Se tiver condições, se for necessário, for viável para o negócio comprar, pode. Se ele quiser desfazer um contrato de arrendamento ou fazer um novo, pode. Naturalmente que mediante a autorização do juiz, tem que prestar contas ali. Mas o que ele não fica engessado. O que ele passa a ter que ter um dever muito grande de transparência. Tudo que entra, o que sai tem que ser contabilmente bonitinho, porque durante o período de recuperação, cara, você tem impondo um esforço muito grande para os credores, você está apertando os credores, então o cara também não pode fazer o que ele bem entender. Então ele fala, durante a recuperação você não pode tirar dinheiro para você gastar como você quiser. O que ele faz? Fala, olha, se o produtor está acostumado a tirar aleatoriamente, fala, agora não pode mais. O que vai fazer é o seguinte, qual que é seu custo de vida? Meu custo de vida, por exemplo, 70 mil por mês. Então faz o seguinte, quando a gente já for entrar, você já vai deixar alinhado, é o produtor quem decide isso, fala, vou tirar 100 mil de Prolabore todo mês. Esse dinheiro caiu na conta dele, pessoa física, aí ele faz o que ele bem entender. Se ele quiser viajar, ele viaja, tal. Aí ele não tem que prestar contas com ninguém. Agora, do nada, ele fala, não, eu quero 500 mil aqui, 1 milhão para comprar um sítio, não sei o que, parará. Isso não pode ser feito, né? Aquele período exige ali um esforço conjunto, tanto dos credores quanto do devedor, né, de fazer a coisa acontecer. E um ponto que é muito importante, Francis, é que assim, a questão jurídica, uma recuperação judicial, por exemplo, ela não resolve toda a situação do produtor. Ele precisa entender o seguinte, falou, peraí, eu estou tratando aqui só os efeitos do meu problema, mas essa crise que eu estou vivendo agora, quais são as causas dela? A gente reconhece muito fácil fatores micro, macroeconômicos de mercado, mas ele tem que parar e pensar o seguinte, será que meu nível de gestão de pessoas, administrativo e financeiro, está no melhor nível de eficiência? Geralmente não. Então ele fala assim, peraí, você tem que aprimorar. Porque se ele não aprimorar, se ele não se tornar mais eficiente, mais rentável, mais produtivo, ali na frente ele vai quebrar de novo. Ele vai quebrar definitivamente. Pecuaristas relatam problemas financeiros. Como contornar? A queda da rentabilidade do setor de produção de leite marcou o ano 2023. Segundo o Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, CI Leite, pequenos produtores rurais de diversos estados do Brasil chegaram a receber menos de R$ 1,80 por litro de leite, o que, segundo o pesquisador da Embrapa, Glauco Carvalho, é um valor insuficiente para remunerar a atividade. Os custos de produção tiveram alta acentuada nos últimos anos e, apesar de apresentar um comportamento melhor em 2022 e início de 2023, a rentabilidade da atividade piorou. De janeiro de 2020, pré-pandemia, a outubro de 2023, enquanto o preço do leite subiu 38%, o custo de produção aumentou 50%. Isso mostra que a situação do produtor hoje é pior que nos anos anteriores, complementou Carvalho. As informações são do portal da Embrapa. Vamos seguir a nossa prosa com o Leandro Marmo, advogado especialista em direito do agronegócio. Leandro, nós temos notado uma dificuldade recente dos pecuaristas, em especial os pequenos e médios produtores, de forma ainda mais específica dos pecuaristas de leite. Os preços não têm ajudado o produtor e, por consequência, as dívidas estão aparecendo. O que você nos fala, então, sobre esse setor em específico e como eles devem lidar com esses problemas financeiros? O agro está muito difícil, Francis. Quando a gente fala, por exemplo, a pecuária de leite, a pecuária bovina, de pequeno e médio porte, ela acabou. É difícil isso, Francis, mas acabou. Às vezes as pessoas insistem, é uma coisa meio de romântica, não, eu quero e tal, é que a gente sempre fez. Ela acabou. O pecuarista hoje, pequeno e médio, ele não tem como ele ganhar dinheiro. Ele vai vender boi balcão, o boi balcão paga uma mixaria. Ele chega para vender no frigorífico, ele tem que pagar o banco, o frigorífico fala, não tem escala. Eu tenho escala daqui a um mês. Para depois que levar mais não sei quantos dias para receber. E as contas vencendo. E ele vende o boi por um preço mais barato do que foi o custo dele para produzir. Não está dando para ele pagar a dívida no banco. E esse cenário não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque o jogo mudou, a pecuária mudou. A gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o produtor ele faz o bezerro. Do bezerro ali, ele já vai direto para o confinamento.
E o bezerro, o produtor geralmente, é produtor tudo pequeno. Ele tem em média 100 cabeças de vaca só. Ele produziu o bezerro e manda um confinamento que não é dele. Ali, esse cara do confinamento é o cara que tem uma excelente gestão, aprimoramento total, vai fazer toda a recria, engorda e vai mandar para abate. Por quê? Eles viram que a perspectiva econômica aqui já não fecha mais na parte da recria. E hoje é essa a realidade do Brasil. Você pega um pecuarista hoje médio e grande, ele já tem um contrato com o frigorífico. Se o frigorífico está pagando R$200 de boi balcão, ele tem um contrato com o frigorífico que o frigorífico vai pagar para ele o boi CPE São Paulo, então ele vai pagar 220. Como ele garante uma escala para fornecer todo mês boi frigorífico, ele tem a data certinha que ele vai vender, ele não tem contratempo. Além disso, ele já acessa a bolsa de valores, na hora que surge a oportunidade, ele faz travas de hedge financeiro que, se houver eventual queda, ele consegue garantir uma rentabilidade melhor. Quando a gente estava fazendo uma live junto com um rapaz que ele tem um grupo de produtores que fornece para o Minerva lá em Goiás, que só no ano passado eles forneceram 150 mil cabeças. No ano passado, num dado momento que o pessoal estava recebendo R$200 no frigorífico, eles estavam ganhando 240. Por quê? Tinha uma trava ali, um boi CPE de 220 com a negociação do frigorífico e tinha mais 20 de ganho de operações de trava que ele conseguiu fazer dentro do mercado financeiro. Esse cara ganha dinheiro, esse cara está ficando na atividade. O pequeno e médio que não faz e não consegue, está tudo certo porque é algo mais complexo, ele já está fora. Às vezes a gente não vê ele desaparecendo totalmente porque o pecuarista ele demora um pouco mais para quebrar do que o agricultor. O agricultor ele quebra numa safra, uma safrinha, ele vira pó às vezes, a perda é muito intensa de uma vez. O pecuarista é um prejuízo mais lento, ele vai renovando o empréstimo no banco, vai tomando mais um pouco, vai vendendo uns pedacinhos. E agora o que a gente está ouvindo dos pecuaristas é, para quem já entendeu isso, eu vou vender e vou sair da atividade, porque eu já vi que não funciona mais. E a produção do leite é a mesma coisa. O pequeno, médio, ele não está conseguindo tirar para a subsistência. É uma falsa ideia que ele consegue produzir, não é. A gente atendeu uma cliente de Santa Catarina que eu fui analisar a planilha dela do ano passado, no primeiro semestre, ela teve por mês R$200 mil de prejuízo. Nossa. Como que ela vai suportar? Venceu agora, ela tinha feito um empréstimo no banco de 2,9 milhões, estava dando 3,5 milhões. Mas da onde que vai tirar dinheiro se no prejuízo, aí da onde que está vindo o dinheiro? Pô, ela está pegando dinheiro no banco, olha que dura realidade. O produtor pegando no banco para trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que nem um cavalo e quebrar. Ou seja, o produtor está pegando dinheiro no banco, tomando risco, dando a terra em garantia, trabalhando que nem um condenado para se endividar ainda mais. Não é para ganhar dinheiro. Então, assim, o pessoal está quebrando, trabalhando duro, né? Mas por que não adianta assistir? Porque precisa entender, o mercado mudou. O mercado mudou e ele não vai voltar a ser o que era. Não vai voltar a ser o que era. Porque você tem uma série de variáveis. Você teve uma ilusão há 2 anos atrás do efeito da pandemia que inflacionou demais o preço das commodities. Agora elas voltaram para o preço normal e os custos de produção que estão elevados, a dinâmica de mercado mudou de uma determinada forma que já não vai funcionar da mesma forma mais. Não é qualquer pessoa que vai conseguir ter rentabilidade ali dentro, né? Então, essa é uma reflexão que a gente traz aí também para os produtores rurais, de ter que pôr essa mão na consciência, sabe? Olha, eu sei que às vezes você tem uma terrinha aí de 50 alqueires, é uma terra que veio do seu pai, do seu avô, vocês sempre mexeram com pecuária, você está endividado, porque assim, o cara tem fé em Deus, o cara tem fé em dias melhores, às vezes o cara é otimista, né? Até porque se o cara não for otimista, o cara já tinha saído há muito tempo, né? Também. É verdade. Mas às vezes esse otimismo é um problema, porque faz ele demorar a entender, dele pôr uma pausa naquele prejuízo dele. Entendi. Quanto mais, se ele olhar para 2023, ele vai ver que a dívida dele era isso aqui. Ele deu tudo que sobrou de dinheiro, ele deu para os bancos para jogar para cá. Quando chegou em 2024, a dívida está aqui. Esse ano, novamente, ele está dando tudo que ele consegue dar de dinheiro para os bancos. Vai para 2025, ela vai estar maior. E ela vai estar maior e sem perspectiva, porque ele não tem margens. Aí ele fala assim, como que você vai visualizar que você de fato vai conseguir pagar isso aqui com a sua produção? Não existe. Ele não consegue visualizar. Fala, não, faz uma conta para mim no papel, como é que seria isso? Ah, não, aqui com 10 anos eu conseguiria. Ok, seus credores vão te parcelar isso em 10 anos? Não, não vão. Então você não vai. É onde você teria capacidade de pagamento, você não vai. Então, enfim, é uma situação... Dizem que para todo problema muito complexo tem uma resposta fácil e errada, né? E então o cenário que o agro vive hoje é algo assim que não tem resposta fácil, né? São remédios amargos, são decisões difíceis, mas que precisam ser tomadas o mais rápido possível para tentar minorar o máximo possível o prejuízo, porque prejuízo tem. Agora, se você demorar a tomar as decisões mais adequadas, você poderá ampliar ainda mais esse prejuízo.
Independente hoje se o produtor rural está passando um aperto financeiro junto ao banco com os empréstimos, se ele não está, se está dando tudo ok, ele precisa, num momento como a gente vive o agro brasileiro e mundial, chamar toda a equipe de profissionais que o atendem, um consultor ali, por exemplo, de um Sebrae, o pessoal da cooperativa, o médico veterinário que atende o gado, o agrônomo, o técnico em agronegócio que está ali com ele, o advogado, o contador, fazer um pente fino na propriedade dele, junto com a sua atividade ali, avaliar como é que está o mercado, fazer todo um balanço e Realista. pensar daqui para frente. Exatamente. Realista. Como o senhor mesmo falou, vai ter casos que vai ter que vender uma parte da propriedade ou uma parte do seu plantel, por exemplo, do gado, para poder implementar uma melhor qualidade. Vai ter um caso que ele vai ter que ir lá no banco sentar, fazer uma recuperação judicial. Então, cada caso é um caso. E o senhor tem trabalhado muito isso aí com os seus internautas, todo mundo que te segue aí na internet. Eu queria que o senhor deixasse, então, essa mensagem final aqui para o nosso ouvinte internauta, para poder estar acompanhando e o que eles vão encontrar juntamente com o que o senhor ensina. E claro, né, deixar também uma mensagem para o nosso ouvinte produtor rural, conversar com a sua equipe. E se não tiver alguém, pode procurar o senhor também, que o senhor está ali disponível. Um primeiro ponto que eu tinha esquecido de falar, muito importante. Sim. A gente acabou de ouvir um número muito importante ali do secretário da Agricultura aqui de Minas Gerais, de que no estado de Minas Gerais mais de 94% dos produtores são o que a lei define como pequenos produtores rurais, que são produtores com propriedades de até 4 módulos fiscais, que é uma expressão de medida que oscila de município para município. Sim, no caso então, nosso aqui é 200 hectares. Seria 50 cada 50 módulo, isso. 200. O que isso significa, Francis? A lei ela tem uma proteção muito especial para esse produtor que a maioria não sabe. É uma blindagem que a Constituição Federal dá, fala, olha, esse tamanho de área é o mínimo que um produtor precisa para viver com dignidade. Ninguém pode pôr a mão nessa terra para receber dívida através dela. Ainda que ele tenha chegado num banco, num vendedor e falou, toma ela aqui em garantia, hipoteca ou alienação fiduciária, a lei fala, ele não vai poder penhorar e tomar essa terra para receber a dívida. Então tem muitos produtores que não sabem disso. Às vezes o cara tem uma dívida lá de 1 milhão, 2, 3, não está tendo de onde tirar. Ele desespera. Às vezes fala, não, eu vou ter que vender para pagar. Não, peraí, ué, o banco não pode tomar essa terra. Não é que você vai agir de má fé. Até hoje eu já atendi mais de 1.000 pequenos produtores, não tive um que sabia disso e falou, não, eu vou tomar o dinheiro emprestado no banco, não vou pagar de má fé e depois eu vou invocar essa proteção. Ao contrário, a pessoa foi lá de boa fé, querendo produzir, querendo empreender, querendo fomentar, mas quebrou. Então ele precisa saber desse direito que ele tem para ele se defender, que é uma proteção muito relevante que ele tem. Então é muito importante isso daí. O que a gente quer deixar uma mensagem aqui para você, produtor rural, é que a gente entende a sua dor. Antes de ontem nós tivemos uma visita muito triste no nosso escritório, em Goiânia, na nossa matriz. Um casal de senhores do interior do estado tinha um filho de apenas 24 anos de idade, filho único, que estava empreendendo muito forte dentro do agronegócio e acabou alcançando dívidas aí de 5 milhões de reais. E nos últimos meses, desesperado por não encontrar mais saídas alternativas para aquilo dali, ele acabou se suicidando. Então, assim, uma situação muito dolorosa que poderia ter sido evitada. Então, o que eu tenho a dizer para você hoje é, não fica sofrendo sozinho. Eu sei o que você está passando, eu sei que sua dor ela é muito difícil. Eu sei que você tem vergonha, você tem constrangimento do que as pessoas vão pensar de você. Mas não deixa de procurar um advogado que seja da sua confiança, de preferência que seja especializado em crédito rural, para te orientar e te mostrar que, às vezes na sua visão, você só tem o caminho A e B para poder resolver esse problema. Às vezes ele pode abrir seus olhos e te mostrar o caminho X, Y e Z, que pode ser muito diferente, muito melhor daquilo que você imaginava, tá bom? Conte conosco, conte com todos os profissionais que são especializados aí dentro do agronegócio para te ajudarem a superar esse momento tão desafiador que o agronegócio está passando nesse momento. Muito bem. Obrigado, Francis. Deixa, por favor, o seu endereço de rede social, que é o principal aí. O Instagram nosso do escritório é @JoãoDomingosAdvogados. É a nossa principal rede social. Nós temos ali no Instagram mais de 144 mil seguidores. É hoje o maior escritório do Brasil na defesa de produtores rurais endividados. E diariamente a gente produz muito conteúdo, muita informação de qualidade, relevante para o produtor rural. A gente tem uma equipe hoje aí de mais de 7 pessoas dentro da comunicação nossa,
que trabalham diariamente para trazer o que há de melhor para vocês. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.